Olá, bom dia. Que bom podermos estar aqui mais esta quinta-feira para juntos refletirmos em torno da obra Renovando Atitudes de Hamed. Hoje nós estamos no capítulo 46, que tem como título Incógnitas. E neste capítulo, Hamed vai fazer uma reflexão baseada no item 18 do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim: todos tendes mais tendências a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendes um fardo mais ou menos pesado a depor para escalar o cume da montanha do progresso. Por que, pois, serdes tão clarividentes para com o próximo e cegos em relação a vós mesmos? Interessante isso, né? E quando a gente lê essa frase, esse item 18, a gente vê o quanto isso é real. O quanto muitas vezes a gente consegue entender, né, e avaliar os processos que acontecem no outro. Né? Entender não, mas julgar mesmo os processos. Mas a gente muitas vezes não olha para a gente. Não vê que muitas vezes aquilo que a gente enxerga no outro é um reflexo do nosso próprio comportamento, do nosso próprio padrão de conduta diante da vida. Assim, é muito natural que, por exemplo, no trabalho, né, dentro da casa espírita ou em qualquer outra instituição que realize um trabalho de assistência aos necessitados, sempre aparece aquela pessoa que diz assim: mas vocês estão doando mantimento, vocês precisam, né, aprender a ensinar a pescar, vocês não têm que dar porque isso é assistencialismo. Sempre aparecem essas pessoas prontas a criticar. E aí a questão é, essas pessoas que chegam cheias de opiniões, com críticas, elas estão indo lá para trabalhar efetivamente? Estão colocando a mão na massa? Estão observando a realidade daquelas pessoas que trabalham, que se dedicam, ou mesmo aquelas que vão lá para receber, para serem beneficiadas por aquele alimento material? É muito fácil a gente julgar e ter uma opinião quando a gente não vivencia aquilo, quando a gente está distante. Mas acaba que a nossa visão é muito distorcida, porque ela não é real. E aí, a Hamed vai iniciar a reflexão trazendo justamente esse pensamento para nós. Porque ele diz assim, analisas a obra assistencial e há críticas, afirmando que a tarefa poderia ser muito melhor, que o atendimento requer técnicas mais apropriadas e que, se outras prioridades fossem atingidas, então as metas sociais seriam mais abrangentes. Mas não te dispões a doar tuas mãos na realização de uma vida melhor aos necessitados. E existem muitas formas de nós auxiliarmos. Não é necessariamente, né, doarmos o alimento, doarmos a espécie, né, o financeiro, mas é doar a nossa presença, doar o nosso olhar, doar a nossa escuta. Pessoas precisam disso. E muitas vezes a gente não está disposto a fazer isso, a gente só quer assumir aquela postura de observador, de crítico da situação. Muitas vezes tem aqueles que vão para as palestras e vão analisar o expositor, vão criticar, argumentando que a narrativa poderia ser mais convincente, menos enfadonha, que poderia usar de outros recursos, que poderia usar de outros recursos de oratória, talvez com um vocabulário mais rico, e assim ele conseguiria, talvez, prender mais a atenção e elucidaria melhor os ouvintes. Muitos têm muitas opiniões. Entretanto, muitos destes que ficam criticando os oradores, né, aqueles que estão se esforçando para tentar passar um pouco daquilo que já aprenderam, são aqueles que não têm disposição nenhuma para ler e estudar,
muito menos para ir lá tentar falar em público no serviço de reeducação, de renovação das pessoas. Um serviço que é muito importante, porque por mais que nós saibamos que as pessoas que estão lá, né, muitas vezes, né, nesse trabalho, né, como expositores espíritas, são pessoas também muito necessitadas, mas naquele momento estão ali interpretando os ensinamentos cristãos que são universais e que trabalham a temática do amor universal, da compreensão, do não julgamento, e muitas vezes vão ser capazes de auxiliar pessoas que passam por problemas, mas muitos só conseguem olhar com críticas e observar os defeitos, mas não são capazes de ir lá e fazer. Tem muita gente que vai observar o administrador do serviço e vai criticar, asseverando que fulano é muito intransigente, ciclano é muito orgulhoso. Tem gente que vai ter a opinião da mais diversa. Vai dizer, mas fulano deveria ser mais humilde, deveria ser mais compreensivo no trato com os dirigidos. Mas, muitas vezes, essa mesma pessoa que está ali julgando, que está observando o defeito do outro, não é capaz de dispor a usar da mesma compreensão e humildade que ele exige do outro, né? E com isso ele não percebe que vê o cisco no olho do outro, mas não vê a trave no seu próprio olho. E é assim que Hamed diz que nós estamos o tempo todo analisando a conduta alheia e criticando, observando rigorosamente procedimentos e atitudes que a gente julga como sendo inadmissíveis e nos colocamos ali distante e como se fôssemos impermeáveis a condutas levianas. Mas a verdade é que se nós não nos dispomos a ajudar sinceramente alguém, a gente acaba, né, esquecendo de que a gente também pode vir a errar. Porque todos nós que estamos na Terra somos passíveis de enganos e desacertos. Só não erra quem não faz. Só não erra quem não tenta. Quem fica parado ali, olhando a vida passar, certamente não vai errar, porque vai fazer o quê? Não está fazendo nada mesmo. Quando a gente se dispõe a ajudar, a trabalhar, a fazer alguma coisa, a gente vai acertar, mas a gente também vai errar. E aí é importante que a gente encontre companheiros no caminho que, mais do que ficar nos julgando, né, olhando, que possam estar ao nosso lado, fazendo o trabalho crescer, trabalhando juntos, né, buscando crescermos ao lado um do outro. E que essa opinião ela não venha na forma de crítica, mas venha assim na forma de uma opinião, de algo, de uma ação construtiva ali, né? Então, Hamed nos chama essa atenção. É muito fácil, por exemplo, a gente olhar para o governo e criticar, julgando, né, pela nossa ótica que todos os parlamentares ou todos os ocupantes dos cargos governamentais não são confiáveis, nem bons servidores, que a nossa nação está envolvida no caos. Mas nós mesmos não nos dispomos a cooperar e nada fazemos por nossa comunidade, relegando somente aos governantes obrigações e deveres, esquecendo que todos nós vivemos interligados e que depende também de cada um de nós o bem-estar e a prosperidade da população. A gente acaba analisando dores e sofrimentos e a gente acaba criticando a vida, muitas vezes nos considerando sozinhos e desamparados perante a providência divina. Tem gente que chega mesmo a dizer assim, mas Deus me desamparou. Cadê Deus que não está vendo o que eu estou passando aqui, né? Mas acontece que muitas dessas pessoas julgam a própria providência divina, mas não estão prontas para fazer sua própria renovação. Não tendo aquela consciência, não se dando conta de que, à medida em que elas não são capazes de fazerem uma autoobservação de seus próprios atos e atitudes negativas, elas continuam atraindo energias desconexas que vão descontrolar o cosmo orgânico. Incoerente é a postura de toda aquela pessoa que só reclama, que só ofende, que só critica, que só esbraveja e que nunca se faz apta a fazer algum bem em favor de si mesmo e dos outros.
perplexos ficamos todos nós diante das rogativas das pessoas que solicitam ajuda com os lábios e nunca com ações, que muito pedem e nunca doam, que somente visualizam as necessidades próprias e nunca veem a vida como um ritmo cósmico interconectado com todas as coisas, de maneira que o todo é mantido pelo apoio das partes. E é assim que Hamed nos convida a examinar com profundidade as nossas críticas, porque elas muitas vezes vão dificultar a transformação e o progresso da nossa existência se elas não forem estruturadas na reflexão e na reparação dos nossos erros. E assim, Hamed termina esse capítulo dizendo a gente o seguinte: para que não sejas uma incógnita na vida que Deus te proporcionou, não faças crítica pela crítica, mas sim trabalha como e quanto puderes, sempre em tua órbita de possibilidades, para que a prosperidade seja uma constante em seu caminho. E é nesse sentido que nós devemos entender a nossa postura diante da vida. E é isso que a gente tem refletido ao longo das leituras, dos estudos que temos realizado aqui às terças e quintas. Nós não estamos num momento de angelitude, nós ainda não alcançamos isso. Nós não somos perfeitos. Nós estamos aqui num planeta de provas e expiações, num planeta, né, em constante transformação, em que nós estamos hoje trabalhando pelo crescimento desse planeta, desse órgão. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos trabalhando pelo nosso próprio crescimento. E é um crescimento que ele é proporcional à medida em que a gente se doa ao outro, porque nós vamos crescendo com as experiências. E as experiências nós vamos adquirindo na vida social, nas nossas relações, na forma como nós trabalhamos as virtudes, né, e o divino que há em nós. Mas muitos de nós estamos muito aprisionados em nós mesmos. Muitos de nós somos ainda muito egoístas para conseguir enxergar o outro. E aí a gente acaba fazendo uma leitura muito equivocada do outro, baseada na nossa ótica, no nosso ponto de vista, que não necessariamente é correto. Então, eu olho para a situação não como a situação realmente é, mas da forma como eu interpreto aquela situação baseada na minha vivência, na minha experiência. E se eu não estou lá vivenciando aquilo, como eu vou interpretar corretamente uma determinada situação? Não é mesmo? Então, é nesse sentido que Hamed nos convida a não fazermos a crítica pela crítica, a não sermos aquelas pessoas chatas, inconvenientes, que ficam ali o tempo todo criticando tudo e a todos, né? Mas que nós sejamos, sim, aquelas pessoas que motivam, aquelas pessoas que chegam e que querem que a coisa aconteça, que olhem para o outro e até falem assim: olha, eu estou vendo que tem um problema aqui, mas eu posso ajudar? Eu posso chegar junto? Eu posso te ajudar nisso aqui? Né? Ou então, tem aquele companheiro que está começando a fazer a exposição doutrinária, que ainda está um pouco inseguro, ainda gagueja, tal. Chega e fala assim: poxa, gostei da sua palestra, que bacana. Que tal você começar a usar? Olha, eu gosto da palestra de fulano de tal, vou te mandar um vídeo dele, é bem bacana para você assistir, se basear, para falar parecido. Ou muitas vezes, no trabalho assistencial, fala: poxa, que legal, vocês distribuem bolsa de mantimento. Poxa, mas eu sei fazer artesanato. A gente pode montar uma oficina de artesanato para as senhoras que frequentam aqui? Eu sei costurar. Estou pensando em doar uma máquina de costura. Vamos ensinar as senhoras a costurarem para elas terem uma profissão? Porque assim é muito melhor do que você simplesmente chegar e sair criticando aquilo que o outro já é capaz de fazer, por pouco que seja, mas ele está fazendo, ele está na ação. Então, que sejamos nós aqueles que vamos somar, que vamos chegar juntos, que vamos construir o bem. E a gente fala isso não só no trabalho assistencial, mas na vida como um todo. Que no nosso ambiente de trabalho sejamos nós a construir e não a destruir. Não a só criticar aquilo que é feito, mas chegar e trabalhar para construir algo melhor.
que a gente consiga enxergar em cada situação da nossa vida, na nossa própria casa, que a gente seja capaz de, nos momentos de convívio familiar, sermos aqueles que motivam os nossos familiares, nossos filhos, nossos cônjuges, nossas esposas, as pessoas que convivem conosco, que possamos sempre ofertar uma palavra de encorajamento, que possamos estar ao lado dessas pessoas, muito mais do que chegar e falar, poxa, mas a casa hoje está suja, né? Poxa, fulano deve estar cansado, hoje eu vou chegar lá, vou chegar mais cedo, vou ajudar a limpar aquele ventilador que está sujo, vou dar uma varridinha na casa. É muito melhor do que simplesmente levar a crítica pela crítica. Nós precisamos ser capazes de mudar, de renovar a nossa atitude. Nós não somos juízes do mundo, nós não somos detentores da verdade universal. Nós estamos aqui para construirmos e para crescermos juntos. E precisamos ter essa consciência de que é muito bom ter a teoria de tudo, né? Mas teoria sem ação é algo muito vazio. A gente precisa agir, a gente precisa fazer algo se a gente quiser realmente mudar esse mundo. E não é coisa grandiosa, começa nas pequenas coisas. Quem sabe, né? Varrer a casa hoje já não começa a ser, lavar um banheiro, mesmo nas instituições espíritas, às vezes tem muito trabalhador para aquelas tarefas de mais destaque, mas tarefas essenciais, sem as quais a casa não funcionaria, mas que são mais simples. Muitas vezes a gente tem dificuldade de conseguir um voluntário, um trabalhador. Então, que a gente possa pensar nisso. Todo trabalho é importante, todos nós estamos aqui com os nossos próprios desafios, a gente não sabe quais são os desafios das outras pessoas, então é importante que a gente esteja sempre aberto, né, a acolher o outro, a motivá-lo, a sustentá-lo em suas necessidades, muito mais do que querer ficar julgando e criticando o tempo todo, porque isso não leva a lugar nenhum. Vida é ação. E viver exige de nós coragem. Então, vamos deixar nossa zona de conforto, vamos deixar de estar parados e vamos nos movimentar, fazendo o que for melhor pelas nossas vidas e pelas vidas daqueles que compartilham essa trajetória conosco. Muita paz. Beijos no coração de todos vocês. Nos encontramos na próxima terça-feira.